Bíblia em Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Aleluia. Agora esquentou. Glória a Deus. É porque eu estou aqui com calor, gente. Amém. Irmã Eva não vai pregar no tema, eu vou pregar assim, aonde o Senhor me direcionar, eu passarei. E eu prometo que não vou levar nada para casa. Porque quando a gente leva o que não é da gente, a gente sofre. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 1. A oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notificar. Na ira, lembra-te da misericórdia. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus, da terra, Deus justo, fiel e verdadeiro. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este momento na tua presença. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha permanecer conosco. Fica conosco, envia os teus anjos neste lugar. Anjos guerrilheiros com espada desembainhada para guerrilhar ao nosso favor. Em nome de Jesus, que o inimigo não venha prevalecer, mas venha cair por terra. Te pedimos, Pai, que a partir de agora não seja mais a irmã Eva, mas que seja o Senhor falando com a tua igreja. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu diminua e o Senhor apareça. Que eu diminua e a sua glória seja manifestada no meio dos teus filhos. Pai, em nome do teu Filho amado que vive e reina para todo sempre, permaneça conosco, porque sem ti nada podemos fazer. Para quem não me conhece, eu me chamo Eva. Não é a Eva do Jardim do Éden, amém, irmão? Meu Deus. Eu já sofri com esse nome, vocês não têm noção. Mas depois que aceitei Jesus, eu me conformei. Amém? Quando eu aceitei? Peraí, esqueci. Eu sou de Pedro Afonso, Tocantins. Estou aqui debaixo da bênção dos meus líderes. Amém? Não saio sem a permissão deles, sem a sua bênção. Estou aqui debaixo da bênção deles. Amém? E quando eu aceitei Jesus em 2016, irmãos, eu aceitei na quadrangular. Amém? E quando eu aceitei Jesus na quadrangular, que eu comecei a me converter, a não se convencer, mas me converter de verdade. Eu acreditava que o avivamento, irmão, era aquele pula-pula, roda-roda, rolava pelo chão. Aleluia, Jesus. Eu acreditava que o avivamento era dessa forma. E tinha um pastor, tem até hoje um homem de Deus, aleluia, Jesus. Quando ele fazia as suas vigílias, a gente já ficava esperando o avivamento, porque ele gostava tanto do avivamento, aleluia, Jesus. Até então a irmã Eva era leiga, não sabia o que é o verdadeiro significado do avivamento, aleluia, Jesus. E todos nós íamos, irmãos, adorar o nosso Deus, e ali o mistério era tão grande, irmão, que ele rolava até pela terra. Aleluia, Jesus. E era o avivamento. Louvado seja o nosso Deus. A Bíblia diz que nós perecemos por falta de conhecimento. A Bíblia diz: cautelai-vos para que não seja enganado. Que viriam os falsos profetas. Irmã Eva, é errado você pular no mistério de jeito nenhum. Não estou criticando. Cada um tem a sua forma de adorar, não é? Aleluia, cada um tem a sua forma de se expressar diante do Senhor. Mas estou falando do verdadeiro avivamento, porque até então eu não sabia o que era avivamento. Irmão, quando eu sinto a presença do Senhor, eu choro que nem criança desmamada, pastor. É um choro que eu não consigo me controlar. E quando eu estou cheia do Espírito Santo, eu dou uns pulinhos assim devagarzinho, tem? Aleluia, não consigo me controlar. Quando eu estou cheia da presença de Deus, eu falo em línguas, porque eu não consigo me controlar. Aleluia, porque quando a presença de Deus chega, aleluia, Jesus, não tem pedra que permaneça dura. Aleluia. Aleluia. Já sentiu a presença de Deus hoje?
Já sentiu aquele arrepio na pele, aleluia. Já deu vontade de correr no meio da igreja. Já deu vontade de sapatear, aleluia, no meio da igreja. Nada contra, cada um adora da forma que ele quer. Mas o verdadeiro avivamento, irmão, ele não é na multidão. O verdadeiro avivamento, irmão, não é coletivo. O verdadeiro avivamento, pastor, é no secreto. Aleluia. O verdadeiro avivamento é quando você entra no quarto, fecha a tua porta e ora no secreto, que o Pai que vê no secreto, Ele te recompensará. O verdadeiro avivamento é quando você entra no teu secreto e clama a Deus, aleluia, como Daniel fez. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ana orava sem cessar com o seu coração na presença de Deus. O verdadeiro avivamento é só você e Deus e mais ninguém. O verdadeiro avivamento, irmão, ele tem que começar de dentro para fora. O verdadeiro avivamento, ele começa a partir do momento que você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus que foi enviado para morrer por mim e por ti, pelos nossos pecados na cruz, para que nós podemos ter o direito à salvação. O verdadeiro avivamento é quando você reconhece que você é pecador e que você precisa do sangue de Jesus para ser purificado. O verdadeiro avivamento, irmão, é quando você reconhece, aleluia, que sem Deus você não é nada. O verdadeiro avivamento, irmão, é quando você reconhece que é necessário abrir mão de ti mesmo para adorar o nosso Deus. Porque a Bíblia diz: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. E negar a si mesmo, aleluia, é doído. Negar nossas vontades, né, pastor? É dolorido, aleluia, não é fácil. Mas é o avivamento. É quando você reconhece que você precisa de mudança. É quando você reconhece que precisa ser transformado. O verdadeiro avivamento, aleluia, Jesus, é quando você reconhece que precisa liberar o perdão. O verdadeiro avivamento, irmão, é quando você olha para dentro de si e vê que você ainda está guardando coisa do passado. O verdadeiro avivamento é quando você olha para dentro de si e vê que ainda tem mágoa, que ainda tem ferida por causa do passado, que ainda tem raiva de quem te feriu, que ainda tem raiva de quem se levantou contigo. O verdadeiro avivamento é quando você reconhece que precisa liberar o perdão. Sem perdão não tem como romper. Sem perdão a bênção não chega. Sem perdão não tem prosperidade. E quando falo de prosperidade, não é só no financeiro, mas é romper em todas as áreas. A Bíblia diz lá em Mateus 6, versículo 14: porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas, quando chega nesse mais, é bom ou é ruim, né? Mas se não vos perdoares aos homens pelas suas ofensas, o Pai Celestial que está no céu também não perdoará a vós. É necessário, para ter um avivamento, liberar o perdão. E o que está acontecendo no meio da igreja hoje em dia é irmão intrigado com irmão, aleluia, é irmão com raiva de irmão, é irmão tocando em irmão, é irmão se levantando contra irmão. Eu quero te perguntar nessa noite: qual céu tu vai participar? Para qual céu que tu vai? É o céu da boca da onça? Se a Bíblia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás uns aos outros como eu vos amei. Aleluia. Ai, irmã, eu pensei que era pula. O verdadeiro avivamento, ele começa de dentro para fora. Deus quer moldar coração endurecido. Deus quer moldar coração que não libera perdão. Deus quer moldar nesta noite de dentro para fora. Para ver o avivamento tem que ter mudança. Para ter o avivamento tem que ter transformação.
viver o verdadeiro avivamento, é necessário se tornar um novo homem. É se despir do velho. É abrir mão das coisas velhas, como diz o apóstolo Paulo, né? Deixa tudo para trás. Eis que as coisas velhas se passaram. Velhas, passado. Está no passado. Para que tudo se torne novo. A partir do momento que você se despir do homem velho para se transformar num homem novo, tu verás as coisas novas de Deus acontecer na tua vida. A partir do momento que você abrir mão daquilo que te prende no passado para viver o futuro, tu verás a glória de Deus se manifestar na tua vida. Eu profetizo, não estou profetizando, irmão, estou profetizando. Levante a tua mão nesta noite. A partir do momento que você entender que é necessário abrir mão do velho para receber o novo, tu verás o que Deus vai fazer na tua casa. Tu verás o que Deus vai fazer na tua família, no teu ministério, no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida sentimental, na tua vida material. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha muitas feridas. Feridas por dentro, aquela que ninguém vê. Chateada, revoltada com tudo e com todos. Porque fui abandonada, fui abusada, fui rejeitada várias vezes. Passei fome, passei necessidade. De tudo um pouco que você imaginar eu passei. Fui alcoólatra, aleluia. Fui fumante, fui forrozeira. Fui passado, aleluia, Jesus. Estava na depressão profunda. Estava vivendo a ansiedade que na época eu não sabia nem que era ansiedade, irmão. Porque hoje tem a ansiedade que está tomando de conta da sociedade. Irmãos, eu bebia para esquecer. Eu bebia, irmão, para ser feliz. Porque eu achava que aquele momento era muito bom. E realmente era muito bom. Mas quando era o dia seguinte, irmã, eu estava de ressaca. Eu estava sem dinheiro. Eu estava sem amigo. Eu estava sozinha. E a depressão cada dia pior. E eu me via no fundo do poço. Quando Jesus me alcançou, aleluia, eu não queria Jesus. Sempre digo isso. Aceitei Jesus por amor das minhas filhas, que elas foram primeiro do que eu, aleluia. Foi intermédio, vendo a minha irmã testificando ali, aleluia, Jesus. Foi intermédio das minhas filhas. Enquanto elas estavam indo para a igreja, eu estava no montão doidona, sem querer saber de Jesus. E já tinham me apresentado Jesus, mas eu não queria saber, aleluia, Jesus. Mas um dia Jesus chegou na minha casa e falou assim: eu tenho um projeto na vida das tuas, mas para esse projeto se cumprir, tu vai ter que abrir mão de ti mesmo. Tu vai ter que estar na presença, porque fora da graça, a promessa não se cumpre. Talvez você pode até se questionar: mas Deus me prometeu. Ele não mente. Já faz tanto tempo, o tempo é dele. A Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Ah, Senhor, mas eu estou cansado, eu estou cansada, aleluia. Mas eu te faço uma pergunta nessa noite: como que estás a tua aliança com o Senhor nesta noite? Como que está o teu compromisso com o Senhor nesta noite? Porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele, aleluia. E eu aceitei Jesus porque me fizeram uma pergunta: aquilo que tu é hoje, a tua filha vai se tornar amanhã? Porque os pais é espelho dos filhos. Só eu sabia. Aleluia. Tu vai querer que as tuas filhas se tornem da forma que você é? E eu falei: não. Você aceita Jesus? Eu falei: aceito. E Deus começou a transformar, Deus começou a moldar. Para viver o verdadeiro avivamento, é necessário se permitir a ser moldado e transformado. Para viver o verdadeiro avivamento, é necessário passar pela mão do oleiro. É necessário estar na mão do oleiro. Mesmo que se quebre, mas está na mão do oleiro. Mesmo que está todo quebrado,
quebrado, cansado, fadigado, ansioso, depressivo, mas está na mão do oleiro. Está quebrado, mas está na mão do oleiro. Tem hora que é necessário o oleiro moldar. Irmão, e Deus foi transformando, foi lapidando, foi moldando. Mas tinha algo dentro de mim que eu não consegui liberar. Alguém sabe o que é? Eu não conseguia liberar o perdão para aquele que me feriu. Dia após dia o inimigo estava na minha mente, me recordando do meu passado, fazendo com que eu sofresse por aquilo que já tinha passado. Porque o inimigo, ele trabalha desta forma. Ele trabalha no passado para influenciar o futuro. Não deixe que o inimigo trabalhe no teu passado para que influencie no teu futuro. Não deixe que o inimigo trabalhe no teu passado para impedir o futuro de Deus na tua vida. E Deus falava assim: filha, é necessário liberar o perdão. E eu falava: perdão da onde? Eu vou liberar perdão para ninguém não. Foi fulano que me feriu. Não vou liberar o perdão. E dia após dia Deus foi usando os seus vasos e falando: filha, é necessário liberar o perdão. Deus está falando com vidas aqui. Deus está falando. Deus não manda você falar nada sem que Ele queira falar com a sua igreja. É necessário, irmão. É necessário liberar o perdão. E eu falei: Senhor, mas como que eu vou liberar o perdão para quem me feriu? Senhor, como que eu vou fazer? Eu não consigo, Senhor. E Deus falou assim: filha, ore, clama a mim, responder-te-ei. Aleluia. E eu comecei a orar e falar: Senhor, eu quero que o Senhor me dê um coração segundo o teu, um coração aquebrantado e um coração contrito, assim como Davi cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim teu Espírito Santo. Eu sou dependente de ti. Fala para ele nesta noite: Senhor, eu sou dependente de ti. Eu me permito a ser moldado nesta noite. Eu me permito passar na mão do oleiro. Aleluia. E Deus foi trabalhando. Deus foi trabalhando. Aquela pessoa que eu via que dava vontade de matar, irmão, não tem? Aquela pessoa que você dá vontade de pegar pelo pescoço. Tem, já matar não sei quantas mil vezes, eu conto isso. Mas graças a Deus, Jesus não permitiu. Eu consegui liberar o perdão para quem me feriu. A partir do momento que eu liberei o perdão, tirei o fardo que estava sobre os meus ombros. E Deus falava: libera o perdão que eu tenho bênção para te entregar. Libera o perdão que eu tenho coisas grandes para te oferecer. Libera o perdão, irmão. Deus está falando nesta noite. Libera o perdão, que a partir do momento que você liberar o perdão, eu vou começar o avivamento dentro de ti. Eu vou te entregar aquilo que eu tenho preparado para colocar nas tuas mãos. Mas é necessário perdoar. Mas é necessário pedir perdão. Eu consegui olhar para quem me feriu, pedir perdão para quem me feriu. E Deus foi prosperando a minha vida. Deus foi trabalhando dentro de mim. Porque eu falei: sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preenche por inteiro. Irmãos, era dia e noite louvando esse louvor. Dia e noite, quando eu dobrava o meu joelho no chão, eu orava e louvava esse louvor. Senhor, me molda. Senhor, me coloca na tua mão. Faz de mim o que o Senhor quer. Se for preciso, amassa. Se for preciso, quebra. E Deus foi começando o avivamento dentro de mim, conseguindo, aleluia, curar,
curar minha alma, curar o meu interior, aleluia, Jesus. E para ser um vaso é necessário passar pela mão do oleiro. Todos nós sabemos que passar na mão do oleiro tem processos. Não é do dia para a noite. Para se tornar um vaso, aleluia, primeiro é barro. Aleluia. Primeiro você é um barro. E para ser barro, aleluia, tem que passar pela olaria. Aleluia. E lembra, aleluia, Jesus, que na terra tem mais de 209 barros. Mas o oleiro foi lá no lamaçal. Aleluia. E escolheu você. E escolheu o barro perfeito. Que ele sabe qual é o barro ideal para fazer um vaso. O oleiro não se engana. Não pense que Deus se enganou quando ele te achou. Não pense que Deus se enganou quando ele te encontrou. Ele sabia exatamente que de um barro você sairia um vaso perfeito. Ele te escolheu no lamaçal. Ele te separou no lamaçal. Ele te pegou e levou para a olaria. Aleluia. Processo. Não tem como viver o propósito sem passar pelo processo. Não tem como viver promessa sem passar pela provação. Não tem como, irmão, não tem como. Você vai ter que passar pela provação para ser aprovado. Aleluia. Depois que ele escolhe o vaso, que ele leva para a olaria, ele vai pisar no barro. Ele vai pisar no barro. É o processo do avivamento, a escolha, a separação. E depois que ele pisa no barro, ele vai ali alimentando com a água, para que o barro se torne liguento. Aleluia, para que possa dar ligamento, para que possa facilitar o trabalhar do oleiro. Aleluia. E esta água representa o quê? O Espírito Santo. Aleluia. Que ele diz: eu sou a água viva que jorra para a vida. Aleluia. E depois que passa por esse processo, vai para a mesa. Na mesa ele vai começar com o processo na mão. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Vai tirando aqueles restos de coisas que não agradam o Senhor. Vai tirando aquele resto de coisa que ficou ainda. Aleluia. Depois que passa por esse processo, vai agora ser formado o vaso. Em que processo que você está? Qual é o processo que você está? Aleluia. E a partir deste momento, ele começa colocando barro sobre as rodas. E ele vai começar a trabalhar no barro. Percebes que a mão está segurando o barro pelo lado de fora, dando equilíbrio, sustentabilidade, para que o barro não caia. Ele coloca a mão no barro e começa a trabalhar de dentro para fora. Porque, minha irmã Eva, a mão dentro do barro? Porque Deus trabalha de dentro para fora. Deus vai trabalhar aí nesse coração endurecido. Deus vai trabalhar aí nesse coração cheio de mágoa, de rancor, cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de daquilo que não agrada a Deus. Deus vai começar de dentro. A partir do momento que você se permitir viver o avivamento, passando na mão do oleiro, tu verás Deus trabalhar de dentro para fora. Vai trabalhar neste coração. É como o provérbio fala: sobre todas as coisas guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. É no coração que estão as emoções. É no coração que estão os sentimentos. Aleluia. É o coração que pulsa forte para que você possa ter vida. É o coração. Tudo começa aqui, ó, e desce aqui, ó. É por isso que está
está tendo uma geração, pastor, de ansiedade e de depressão. Depressão é coisa do passado, que o inimigo fica te lembrando. E ansiedade é estar preocupado com coisas que ainda vão acontecer ou estão por vir. Nós estamos vivendo um momento, aleluia, difícil. Mas Deus hoje está te chamando para um verdadeiro avivamento. Desce no teu secreto, desce no teu quarto, busque a presença do Senhor, se humilha na presença dEle, busca a face dEle, glorifica a Ele, louve a Ele, adore a Ele. Deixa o oleiro trabalhar do jeito dele. Ah, mas quebrou, irmã Eva. Se quebrou, Deus vai fazer um vaso novo. Eis que o oleiro fez um vaso novo. Deus não é Deus de remendo, irmão. Deus não é Deus de obra incompleta, não, irmão. Deus é Deus de palavra, irmão. Deus é Deus que opera maravilha. Deus é Deus do impossível, aleluia. Ele não faz remendo não, irmão. Ele não remenda caco não, irmão. Ele faz um vaso novo. Deus não tem qualquer coisa para ti, irmão, entenda. Deus tem o melhor desta terra, porque Deus faz do velho novo, porque Deus tem o melhor para ti. Deus quer te dar tudo novo, mas Deus diz: está na hora de descer o avivamento, viver o verdadeiro avivamento na minha presença, buscar a minha face e se humilhar na minha face. Abacuque que estava orando, pedindo a Deus que o Senhor avivasse. Aviva, ó Senhor. Faz tudo novo, Senhor. Faz tudo novo. Para viver o renovo de Deus, irmão, é necessário passar, aleluia, Jesus, pelo avivamento. Não tem como você pular na graça sem ter um avivamento. Não tem como cantar na graça sem um avivamento. Não tem como pregar na graça sem um avivamento. Deus quer te encher, irmão. Deus quer fazer de você um vaso novo. Deus quer te encher, irmão, de uma forma sobrenatural. Mas Ele diz: é necessário, irmão, deixar o oleiro fazer do jeito dele, da forma dele, do jeito que ele quer. Deixa o oleiro te moldar do jeito que ele quer. Passei um tempo crente, só o resumo. Deus permitiu que o meu pai, que me abandonou quando era criança, desse 3 derrames cerebral. Meu pai veio parar dentro da minha casa. Você acha que eu amava meu pai? Você acha que eu gostava do meu pai? Eu não gostava do meu pai, porque eu atribuía a ele e a minha mãe, que nos abandonou, por tudo que a gente passou. Eu culpava eles pelo aquilo que nós passamos. Então o inimigo permitiu, colocou no meu coração um sentimento ruim pelo meu pai e pela minha mãe, que eu não conheço. E Deus, como Ele sabe trabalhar perfeitamente, porque, irmão, nosso Deus sabe trabalhar perfeitamente. Nosso Deus é um Deus de mistério, que sabe trabalhar, irmão, de uma forma sobrenatural. Deus agora permite ele vir para dentro da minha casa. Meu pai agora não conhece ninguém. Meu pai grita dia e noite dentro de casa, chamando pelo meu irmão mais velho. Meu pai, irmão, disse que via coisa dentro de casa. Não conhecia ninguém. Meu pai, irmão, ficou acamado numa cama. Até para comer tinha que dar comida para ele. Até para banhar e se trocar tinha que fazer por ele. Foi para cadeira de roda, deitado numa cama sem se mover, porque Deus viu que era necessário ele estar na minha casa, porque era necessário eu liberar o perdão para o meu
meu pai. E Deus começou a me moldar de uma forma tão dolorosa, mas tão dolorosa, aleluia, que eu tinha que levantar o meu pai para colocar na cadeira de roda. E nos primeiros dias, aleluia, eu comecei chamando o vizinho. Do meio para o fim eu falei, eu não vou mais chamar ninguém. Eu chamei o Espírito Santo. Falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê força. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê força. E eu passei a pegar ele sozinho, meu pai muito pesado, para dar banho, para trocar, para colocar na cadeira. E Deus foi trabalhando, irmão, em mim. E eu pensei que era crente, irmão. Eu pensei que era crente. Deus também achou pouco, colocou minha irmã dentro da minha casa. E também nós não tínhamos muito contato. E nesse meio tempo, irmão, um dia nós pegamos uma briga dentro de casa. E foi uma briga de arranca-toco, como diz. E ela virou para mim e falou assim: você não disse que é crente? Você é crente e nunca mudou. Na hora eu falei assim, isso é coisa do diabo. Tem hora que ele leva a culpa sem ser culpado. Isso é coisa do diabo. Foi o diabo que usou a boca dela. Quando foi um dia, eu entrei no secreto. Comecei a buscar o verdadeiro avivamento. E Deus me mostrou aonde eu precisava mudar. Aonde eu precisava de transformação, irmão. Para que o renovo chegasse na minha vida. Porque eu ainda não estava da forma que Deus queria. E eu reconheci diante de Deus que foi o próprio Deus que usou a boca dela. Porque foi necessário para mim mudar. E eu comecei orando e falei: Senhor, se não está bom para mim, eu tenho certeza que para o Senhor também não está. Então começa a moldar. Começa a tirar tudo aquilo que não te agrada. Começa a fazer do teu jeito. Começa, Senhor, a tirar tudo que é velho. E eu quero também o novo. E fui me humilhando, descendo, buscando o avivamento do Senhor. Aleluia, Jesus. Para que o Senhor me transformasse, tirasse as coisas velhas que ainda tinham dentro de mim. Irmão, eu era valente. Irmão, eu era valente, que só com pincel que me derrubou. Tudo meu, irmão, era quebrando. Eu não batia em ninguém. As minhas coisas sofriam tudo dentro de casa. Era fogão, era copo. Voava tudo quando eu estava zangado. E foi aonde que Deus usou a boca da minha irmã e falou: você precisa mudar nisso. Tem crentes que na rua é só o sangue de Jesus. Tem gente que dentro de casa, irmão, é só o sangue de Jesus. Tem gente que na igreja, pastor, é crente. Mas quando chega dentro de casa, irmão, Deus quer ter um particular contigo nesta noite. Deus quer um verdadeiro avivamento contigo nesta noite. Porque quem é filho de Deus, quem é renovado no Espírito Santo, ele tem caráter de Deus. Ele tem aparência de Deus. Aleluia, ele age como Deus age. Quer saber quem é crente? Vai na casa do crente. Pastor, 2 horas amarrou o crente. O pastor não pode não, porque se o pastor for, né, vai continuar crente. Mas só quem sabe quem é crente e quem não é crente é quem convive com você. Porque o primeiro ministério ele começa dentro de... Tem um que na igreja é um roda, glorifica, canta, que é uma beleza. Mas dentro de casa quebra o pau. Deus quer ter um particular contigo nesta noite. Deus quer um avivamento contigo nesta noite. Tem mulher, irmão, que dentro de casa, aleluia, Jesus, a vassoura ela usa, mas não é para voar não, é para bater no marido. É verdade, irmão. Que caráter de Cristo é esse? Tem dia que a gente zanga mesmo. É normal, faz parte. Mas tem gente, irmão, que nunca mudou na vida. Nunca deixou as coisas velhas para trás para que o novo de Deus viesse sobre a tua vida. Tem filho que dentro de casa trata os pais na bicuda, não respeita,
aleluia, trata mal, não faz nada, não honra os seus pais, aleluia, Jesus, mas dentro da igreja está louvando. Para viver um verdadeiro avivamento é necessário abrir mão de ti mesmo. É necessário abrir mão das tuas vontades. É necessário ter um coração de Cristo. É necessário ter caráter de Cristo, irmão. Se está zangadinho 24 horas, irmão, está na hora de descer na olaria. Está na hora de buscar a presença de Deus. Está na hora de se humilhar mais. Está na hora de pedir para Deus o fruto do Espírito Santo, que é a paz, o amor, a longanimidade, a temperança, a bondade, a fé, a mansidão. Está na hora de pedir o novo de Deus, irmão. Que Deus não está, aleluia, em templo rachado não, irmão. Abacuque que ele pede ao Senhor, para que o Senhor aviva a sua obra. E ele continua dizendo: ó Senhor, a tua obra no meio, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, ou seja, no tempo a qual ele estava vivendo. Um tempo difícil, um tempo a qual o povo estava com seu coração endurecido, um tempo a qual o Senhor estava tratando o povo por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa das coisas erradas que não abriram mão. Aleluia. Tem gente que diz que Deus é só amor, amor, amor. Irmão, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Ele disse: eu não vim, aleluia, para trazer paz, mas para trazer espada. Aleluia, Jesus. Deus, ele também, ele coloca as mãos sobre um crente desobediente, ele sabe tratar. Aleluia. Eu falo por experiência. Crente obediente, ele é crente abençoado. Mas crente desobediente é um crente amaldiçoado. Como assim, irmã? Lê Deuteronômio 28, capítulo 1, versículo 2, capítulo 14, capítulo 15, que você vai ver o que eu estou falando é verdade. Quando nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos, o Senhor manda que a bênção esteja sobre as nossas vidas, que nós seremos abençoados em todas as nações. Mas se desobedecer, a maldição virá sobre vós. Tem gente que está na prova achando que é o diabo, é o Deus que está com a mão. Deus quer ter um particular contigo nesta noite. Mas eu sou crente, eu também sou crente. Mas o crente, irmão, ele tem que buscar avivamento todo dia. Lembra, o avivamento é um particular, só você e Deus. Só você e Deus e mais ninguém. A partir do momento que você entra no teu secreto e começa a buscar a sua face, você verá o sobrenatural de Deus se cumprir sobre a sua vida. Na hora que você começar a buscar no Senhor, na hora que você começar a obedecer ao Senhor, na hora que você começar a se prostrar verdadeiramente e dizer: Senhor, eu preciso ser moldado por Ti, tu verás a glória de Deus se manifestar na tua vida. No meio dos anos, a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Deus pede que o Senhor avive aquele povo, trabalha na vida daquele povo. Ele diz: Senhor, eu reconheço a tua glória, eu sei quem tu és, aleluia. Aquilo que o Senhor fez antes, lá no passado, fazendo hoje, mesmo em tempos difíceis. Continua, Senhor, avivando o teu povo. Continua, Senhor, abençoando o teu povo. Continua, Senhor, libertando o teu povo. Continua, Senhor, abençoando o teu povo. Continua, Senhor, fazendo a tua obra no meio do teu povo. Irmão, está na hora de se despedir de si mesmo. Está na hora de se prostrar verdadeiramente na presença do Senhor. Como já foi dito, Jesus está voltando. Está na hora de se prostrar verdadeiramente e não brincar de ser crente. Está na hora de despertar. Está na hora de acordar do sono, porque a qualquer momento Deus irá buscar a sua igreja. Deus irá arrebatar a sua igreja no piscar de olho. Não vai dar tempo de você pedir perdão, não vai dar tempo de você se consertar. O tempo é hoje, o tempo é agora. O tempo é tempo de avivamento. Busca o secreto, busca o avivamento em Deus, aleluia, porque Deus quer te encher da sua glória e do seu poder. E nesta noite você vem a entender que o avivamento de Deus, aleluia, é de dentro para fora. Se coloca sobre os teus pés. E ele continua dizendo aqui:
No versículo 16: ouvindo, ó eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que os dias não sejam favoráveis, ainda que os dias sejam difíceis, seu celeiro está escasso, tem alguém enfermo ou até você mesmo, seu casamento não vai bem, sua vida financeira não está bem, aleluia. Ainda que os teus filhos não estão na presença, ainda que o teu esposo ou tua esposa não está na presença, todavia tu se alegrarás na presença do Senhor, todavia tu glorificarás o Senhor. Independente de qualquer coisa que você está vivendo hoje, continua glorificando a Ele, continua adorando a Ele e exaltando o seu nome, que no tempo certo Deus trará o avivamento e o renovo de Deus para a tua vida. Aleluia, aleluia.